Fala pessoal, beleza? Bom, a gente vai estar resolvendo aí algumas questões aí de porcentagem. Então você aí que não tem aí, né, tem dificuldades aí com essa matéria, vamos acompanhar a resolução de alguns exercícios para poder estar ajudando vocês aí que têm dificuldades, né, nessa matéria de porcentagem. Acompanhem comigo a leitura aqui do enunciado. Bom, a produção de certa vacina em 2008 foi de 220 mil doses, o que representou um aumento de 10% em relação a 2007. Isso significa que em 2007 a quantidade de doses produzidas, né, dessa vacina foi igual a. Então eu sei que 2008, né, foi de 220 mil doses. Né? Então vamos colocar aqui então, olha. Vou colocar aqui, ó. 2008 foi um total de 220 mil doses. Aí ele continua falando o que representou um aumento, né, de 10% em relação a 2007. Então esse valor aqui, ele é um valor, né, 10% a mais que 2007. Então o que a gente conclui com isso? A gente conclui o seguinte, que em 2007, aqui olha, eu tinha 100% de vacinas, né? Então, vamos colocar isso aqui, ó. Em 2007, eu tinha 100% das vacinas, né? E aí, o que aconteceu em 2008, né? Em 2008, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que teve um aumento de 10%. Então, se em 2007, né, era 100%, e em 2008, né, teve um aumento de 10%, significa que em 2008, né, esse total passou a ser a 110%. Então, aqui os 220 mil doses representam, na verdade, 110%. Por quê? Porque houve um aumento aqui de 10%. Então, nesse caso aqui, a gente faz regrinha de 3, tá? Eu vou chamar esse 2007 aqui, eu vou chamar de x, tá, gente? Só para ficar mais fácil. Então, a gente multiplica cruzado, vai ficar 110x, né? 110x, que é igual. E aqui eu tenho, né, 220 mil vezes 100. Então, multiplicando aqui, vai ficar esse número aqui gigantesco, olha. 1, 2, 3, né, os 4 zeros e mais 2 zeros do 100. Então, aqui vai ficar, olha, 3 0, 3 0 aqui, né? Eu tenho 2 com mais 4, 6 zeros, né? Então, 22 milhões. Nossa, um número gigantesco. E aí, o que eu faço agora? Eu vou dividir, né? Vou pegar esse número aqui, né? Colocar aqui os meus 6 zeros, né? E eu vou dividir por 110. Posso cortar esse zero com esse zero, né? E aí fica 2 milhões e 200 dividido por 11. E dividindo esse valor aqui, ó, 2 milhões, né, e 200 dividido por 11, vai me dar um total aí de 200 mil doses. Então, essas 200 mil doses aqui, né, representa, né, o 100% em 2007. Então, em 2007, era esse valor aqui, olha, era 200 mil doses. Como teve um aumento de 10%, né, se você calcular 10% de 200 mil doses, vai dar 20 mil. Né? Então, aqui no caso, iria dar esse valor aqui. Então, questão bem tranquila aí, pessoal. Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão aí sobre porcentagem. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Em certo município, foi feita uma pesquisa com 200 mil indivíduos com mais de 40 anos, verificando-se que 1 em cada 250 indivíduos apresentou certa síndrome. E desses, 5% eram indivíduos com mais de 65 anos. De acordo com esses dados, o número de indivíduos com mais de 65 anos que representam essa síndrome foi. Então vamos, né, fazer aqui uma leitura minuciosa aqui, né, para a gente poder retirar os dados aqui do exercício. Então, a pesquisa foi feita com 200 mil indivíduos. Então, vou colocar aqui os 200 mil. Então, 200 mil. Pontinho, 200, né? Maior que
40 anos. Beleza, até aí tudo tranquilo. Aqui falou assim que verificando-se que 1 em cada 250 indivíduos apresentou certa síndrome. Então, 1 em cada... Então, vou colocar aqui, olha, 1 em cada 250 apresentaram aí, né, essa síndrome. Até agora tá tranquilo. E falou assim, aí desses aqui, né, dos 250 avos, 5%, né, dos indivíduos eram maior que 65 anos. Então, que maior que 65 anos. E ele quer saber justamente isso. Olha, de acordo com esses dados, o número de indivíduos com mais de 65 anos que representaram essa síndrome foi. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ele falou o seguinte, que desses 200 aqui, olha, 250 avos, né, apresentou a síndrome. Então, vamos fazer aqui, olha, a continha aqui. Acompanhe comigo aí. Vai ficar assim, olha, 200 mil vezes 1 sobre 250. Posso cortar um zero com zero, né? E aqui eu fiquei com 20 mil dividido por 25. 20 mil dividido por 25 vai me dar um total de 800. Né? Fazendo essa divisão vai me dar um total de 800. Desses 800 aqui, olha, 5% são maiores que 65 anos. Então eu tenho que pegar aqui, olha, esses 800, eu tenho que pegar 5 por 100, né? 5%, 5 por 100 é a mesma coisa, de 800. Vou cortar esse zero com esse zero, né? Esses dois zero com esses dois zero. Então ficou 5 vezes 8. Então vai me dar um total de 40. Então eu sei que, né, esse 5% de 800 representa quanto? 40 pessoas que têm mais de 65 anos. Então nossa resposta aí, letra E. Fala pessoal, beleza? Vamos resolver mais uma questão aí, né, de porcentagem. Acompanhe comigo a leitura do enunciado aí. Até a semana epidemiológica 44, foram confirmados laboratorialmente 24.729 casos de influenza, sendo 22.565 pela influenza pandêmica, que é o HN1 aí, né, que a gente passou já tantos momentos aí, né, por essa gripe aí que também afetou bastante as pessoas, que afetaram bastante as pessoas. E o restante pela influenza sazonal. E aqui está falando o seguinte, olha, de acordo com essas informações, a porcentagem de casos de influenza pandêmica em relação ao total de casos confirmados laboratorialmente foi de aproximadamente... Bom, a questão aqui é bem tranquila, bem simples. Por quê? Porque, olha, foram confirmados aqui 24.729 mil casos da doença. Desses 24.729, 22.565 foram, né, pela influenza pandêmica. Né? Então, e o restante foi pela influenza sazonal. Mas ele não está fazendo a pergunta sobre isso aqui. Ele está fazendo a pergunta sobre a influenza pandêmica aqui, né, gente? Está até aqui, ó. Vou até marcar aqui para a gente ver. Tá aqui, ó. É isso aqui que ele está querendo saber. Então, eu sei que os 24.729 representaram 100% dos casos. Isso aqui é regra de 3 básica. E aí, ele está querendo saber isso aqui, olha, os 22.565, né, que representa a influenza pandêmica, né, vai ser quanto? X. Então, é uma questão assim que a única coisa que a gente tem que fazer é continha, mas a questão em si é bem simples, bem tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que multiplicar em forma de x, tá, pessoal? Então, fazendo essa multiplicação, vai ser assim, olha, 24.729 vezes x vai ficar 24.729x, que é igual a 22.565 vezes 100, é só acrescentar os dois zeros aqui. Então, vai ficar esse número aqui, né? E só acrescentar os dois zeros. E aí é só mesmo a gente fazer essa divisão aqui, olha. E o problema é só esse, é só fazer essa divisão, 729. Então você que está assistindo esse vídeo, né,
Faça essa divisão, entendeu? Em casa, dedique, né? Porque a gente tem que treinar para a gente, né, chegar na hora da prova, ter uma facilidade. Apesar que essa continha aqui, né, é uma continha grande, mas dá para fazer os cálculos tranquilamente aí. Então, dividindo isso aqui, olha, esse número aqui, que é 2.256.500 dividido por 24.729, vai me dar um total de aproximadamente, né, 91%. Eu estou colocando isso aqui, significa aproximadamente, tá, pessoal? Então, aproximadamente 91%. Então, nós ficamos aí com a resposta com a letra A. Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão aí, né, sobre porcentagem. Estamos abordando questões aí sobre porcentagem. Acompanhe comigo a leitura do enunciado. Então, vamos lá então. Olha, na compra de um automóvel com preço estimulado em 12 mil à vista, foram oferecidos 2 planos de pagamento a um cliente. 5 mil de entrada e 10 parcelas mensais iguais de R$ 1.200. Ou 3 mil de entrada e 15 parcelas mensais iguais de R$ 1.000. A taxa de porcentagem equivalente à diferença entre os montantes a serem pagos a prazo. Calcule sobre o preço à vista do automóvel de. Então, o camarada foi lá comprar o automóvel custava 12 mil reais à vista, mas o vendedor ofereceu ele 2 planos, né, de pagamento. No primeiro aqui, olha, no primeiro plano, o vendedor ofereceu para ele 5 mil de entrada. Então, isso aqui ia ser entrada. Mais, né, tá aqui 5 mil de entrada, mais 10 parcelas, né, mensais iguais de 1.200. Então, vezes R$ 1.200, né? E ele ofereceu para ele ainda um segundo plano, que ele poderia estar comprando esse carro, que foi de 3 mil aqui a entrada, né? Mais 15 parcelas de quanto? De R$ 1.000, beleza? Bom, agora vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver quanto que ficou cada plano aí. O primeiro plano foi 5 mil, né? Mais 10 vezes 1.200, que dá um total de 12 mil, tá, pessoal? Então, 12 mil. Então, somando aqui 5 mil mais 12 mil, vai dar um total de 17 mil. E no segundo plano aqui, né, foi um total aí de 3 mil de entrada, mais 15 prestações de R$ 1.000, que vai ser um total de 15 mil, né? Que vai dar um total aí de 18 mil, né? Aí ele fala assim, olha, aqui, olha, a taxa de porcentagem equivalente à diferença entre os montantes. Então, aqui está o montante 1 e aqui está o montante 2. Então, a diferença de 18 mil para 17 mil é R$ 1.000. Porque se eu fizer, né, 18 mil menos 17 mil, vai ser R$ 1.000. Então, a diferença de um para o outro foi R$ 1.000. E ele fala assim, olha, calcule sobre o preço à vista do automóvel. Então, aqui regra 3 de novo, olha, eu sei que 12 mil, né, está para 100%, né, 12 mil representa 100%, porque é o preço à vista. E esses R$ 1.000 aqui, olha, R$ 1.000 vai representar quanto, né, quantos por cento? Lembrando que aqui, olha, você pode tranquilamente cortar esses 3 zeros com zeros, né, porque para facilitar a conta, então eu cortei 3 zeros em cima com 3 zeros embaixo. E aí agora eu vou efetuar a multiplicação, né? Lembrando que a gente multiplica cruzado. 12 vezes x, 12x, que é igual 1 vezes 100, 100. Então, a minha resposta vai ser 100 dividido por 12. Efetuando, né, essa divisão, 100 dividido por 12, vai dar um total de 8,3333, né? E aí, nós ficamos com a resposta aí com a letra C de casa aí, pessoal. Fala, pessoal, beleza? Vocês aí que estão estudando, dedicando, né? Estão assistindo os vídeos, estão acompanhando aí. Eu agradeço a todos aqueles que estão deixando o seu like aí, né? E vamos aí para mais uma questão aí de porcentagem. Acompanhe comigo a leitura do enunciado aí. Olha, uma empresa vendeu um lote de peças e do valor recebido pagou 30% de impostos. Do valor restante, a empresa usou 60% para pagar
para pagamento de fornecedores, né? Para pagar os fornecedores. Restando o valor final, 3.360. O valor pago em impostos foi. Então, aqui é o seguinte, pessoal, olha, como ele não me deu valor, né? Eu sei que ele vendeu aqui o lote, com certeza, por 100%, né, gente? Então, ele vendeu o lote por 100%. E aí é que fala que ele pagou o quê? 30% com impostos. Isso aqui é importante, porque a pergunta está sobre isso aqui. Então, vou ter que deixar aqui, olha, 30% foi com impostos, tá? Então, se ele pagou 30% com impostos, significa que, né, aqui, olha, eu vendi o lote, né, no caso, né, se eu fosse, né, dono da empresa, vendi o lote, né, de peças por 100%, com certeza. E aí 30%, 30 por 100, né, por cento, né, de 100, que foi para pagamento de impostos. Então, cortando aqui 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo, então 30% aqui foi para pagamento de impostos. Né? Na verdade, nem precisava fazer, por quê? Porque 30% de 100 é 30 mesmo, mas é só para a gente não perder, né, a força do hábito. Então, quanto que sobrou, né? Quanto que sobrou para a empresa? 100% menos 30%, né, que foi pago em impostos, sobrou 70% para a empresa. Então, sobrou 70% para a empresa. E aí ele continua falando assim, olha, do valor restante, né, o valor restante são os 70%. A empresa usou 60% para pagar o quê? De fornecedores. Então, ele usou aqui, olha, 60%, né, por cento para pagar fornecedores. 60% de quanto? 60% de 70, né, gente? E aí, olha, eu vou cortar um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo. E 6 vezes 7, 42. Então, 42% aqui foi para os fornecedores. Então, quanto que sobrou aqui? Olha, 70, né? Vou colocar aqui, olha. Sobrou 70% menos 42%. Sobrou quanto para a empresa? 28%. Então, 28%. Restando o valor final de 3.360. Então, esses 28% aqui representa quanto? 3.360. Porque ele está falando aqui, ó, restando o valor final de 3.360. Então, o que eu faço aqui? Ele está querendo saber o valor do imposto. Para eu saber o valor do imposto, eu tenho que saber o valor que a empresa vendeu, né, esse lote de peças. E como que eu faço para saber isso? É fácil. Eu sei que esse lote de peças foi vendido por 100%, né, como eu havia mencionado aqui, né? Então, esse valor aqui representa X. Então, vamos descobrir aqui agora. Lembrando que quando a gente tem regra de 3, a gente multiplica cruzado, né? Então, vamos lá. 28 vezes x, vou colocar aqui, olha, vai dar 28x. E 3.360 vezes 100 é só você acrescentar os dois zeros, tá? Então, aqui eu acrescento os dois zeros. Então, nós vamos ficar aí com 336 mil. Então, para eu achar o valor de x, basta eu dividir, né, os 336 mil dividido por 28. Fazendo essa divisão aqui, vai me dar um total de 12 mil. Então, o que significa? Que o lote de peças foi vendido por 12 mil reais. E aí ele está falando o seguinte, olha, o valor pago aqui, ó, o valor pago, né, em impostos foi de quanto? Então, de quanto que foi esse valor? 30%, né? Então, agora o que eu faço? Eu vou calcular os 30% aqui que foi pago com imposto. Então, 30%, né, de 12 mil. E a gente acha a nossa resposta. Ó, vou cortar esse 2 zero embaixo com os 2 zero em cima e fiquei com 30 vezes 120. 30 vezes 120 vai me dar um total de 3.600. Então, os 30%, né? Colocando aqui agora os 30%, né, em relação aos impostos, foi igual a quanto, gente? 3.600. Ficamos com a resposta aí com a letra D. Então, um grande abraço a todos aí.
Fiquem com Deus, pessoal.